um versículo que está fora aí do roteiro. O roteiro não foi entregue, não, né? Vocês? Vamos ver um textozinho que está fora aí no roteiro. Vocês anotem aí, por favor. Salmo. Deixa eu achar. É entre o 1 e o 150. A gente acha. 36, São Paulo. Aleluia. Salmo 130, versos 3 e 4. Salmo 130, versos 3 e 4. Nós acabamos de estudar aqui com Gonçalves sobre a queda do homem. Todo homem é culpado. O homem pecou. Não há um justo, um sequer. Salmo 130, versos 3 e 4. Pode ler. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te tema. Samuel tem nos falado sobre esse texto há alguns dias. Citou, inclusive, na última fala dele, no encontro geral. E tem compartilhado com os irmãos. E a sensação, quando nós estudamos sobre o pecado e a queda do homem, é essa no versículo 3. Se o Senhor olhar mesmo, observar as nossas iniquidades, quem vai subsistir? Quem escapará desse Deus tão santo, tão justo, né? Nenhum de nós. Mas o verso 4 diz: contigo, porém, está o perdão para que te tema. Amados, nós precisamos entender não só que o homem pecou, precisamos entender não só a queda do homem, mas precisamos entender a natureza da nossa relação com esse Deus. E quando Samuel falou hoje sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, ele, em um único ponto da sua pregação, ele falou de Deus como Pai. Quando ele falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma proposital, porque nós iríamos compartilhar com vocês sobre a paternidade de Deus. Nós precisamos entender a natureza dessa relação que temos com o nosso Pai Celeste, nosso Deus como nosso Pai, nosso Deus como nosso Pai querido. Quando eu comecei a ouvir do Evangelho a primeira vez, eu era criança, tinha 8 anos de idade, em 1978, tinha 7 anos de idade. Foi quando a minha família, antes já se falava de Deus, mas de uma forma, para mim, muito abstrata, muito longe, que era na Igreja Católica. Em 1979, eu tinha 6 anos, minha mãe está me corrigindo aqui. Então, quando o pessoal lá de casa se converteu, então a gente começou a ouvir mais de Deus, da Bíblia, das coisas de Deus. E depois, em 1991, foi quando eu entendi o Evangelho com maior profundidade, com maior clareza. E de 91 então eu me batizei, acho que eu batizei em 91, ou em 92, eu não lembro. Eu sou uma pessoa muito leve, nem o dia da conversão minha eu sei. Mas de um ano eu sei direito, foi em 91 ou 92. Eu acho bonito que ele hoje faz 2 anos, 3 semanas, e o Marcos estava contando os dias no dia da sua conversão. Não foi o Marcos não. Ele disse, eu não sei, não, vamos mês ainda. Foi outra pessoa que me disse. Mas eu não consegui marcar essa data, então eu acho que foi em 91 ou 92. Mas eu sei que já faz muitos anos. Se foi em 92, fazem 23 anos. Estou pedindo conta hoje. Foi 92 mesmo? Eita, pronto. Está vendo como a dúvida é grande? Nem os outros sabem, imagine eu. Mas o que eu quero dizer é que nessa longa estrada de conversão, durante muitos anos,
eu sequer dirigi uma oração ao Pai, a Deus como Pai, porque o próprio Jesus ensinou para a gente: e vós orareis assim. Como é que é a sua oração? Pai, né? Pai nosso. Jesus ensinou: Pai nosso. Jesus nos ensina a orar assim: Pai. Mas é tão forte as nossas conversas sobre Jesus que a gente facilmente está olhando assim, né? Jesus, em nome de Jesus. Jesus me dá isso em nome de Jesus. Porque essa figura de Pai, nós temos algumas complicações com ela. Nós temos algumas dificuldades. E nós não somos verdadeiramente direcionados a olhar para Deus como nosso Pai. Mas penso eu que o Espírito Santo, nesses últimos tempos, tem tentado corrigir isso na igreja. Não que seja errado você orar a Jesus. Longe de mim querer dizer a você que é errado você pedir algo a Jesus. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai. E o Espírito Santo clama de que forma? Dizendo o que dentro da gente? Abba, Pai. Que se a gente fosse traduzir, é o quê? Paizinho, né? Meu Pai. Pai. Eu penso que o Espírito Santo quer nos corrigir um pouco a respeito disso e nos animar nessa relação com Deus como nosso Pai. Vamos ler então o primeiro texto, no leitor da Apóstolos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Tudo começa aí em João. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Então nós somos o quê? Então diga para você mesmo assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Então, mais do que o nosso Senhor, Ele é nosso Senhor. Mais do que nosso Deus, Ele é nosso Deus. Ele é o quê? Nosso Pai. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Feche seus olhos e busque fazer uma oração a seu Pai nesse momento. Qualquer oração, não sei que oração, mas ore ao seu Pai, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Pode continuar. Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pode parar. Queridos, preste atenção nesse texto. Ele está conversando, Jesus mesmo está falando aqui, e ele está falando um pouco sobre a ansiedade. Nós andamos ansiosos, especificamente com dois temas. Qual é o primeiro tema aqui que ele está falando? Comer ou beber, alimento, né? E ele está falando, e vai falar a partir de agora, sobre vestir. E nesse versículo 26, que a Ana acabou de ler, ele diz assim: contudo, vosso Pai Celeste. Quem é? Jesus está dizendo aqui que quem está garantindo a cada um de nós a comida e a roupa? Jesus está dizendo que o nosso Pai Celeste. Então é o nosso Pai que está nos garantindo isso. Então ele está dizendo assim: fiquem tranquilos, nosso Pai cuida de vocês. Não há lugar melhor, com tamanha paz. Paz igual eu nunca encontrei jamais. Onde está essa paz? O canto diz: nos braços do meu Pai. O braço do Pai, o colo do Pai é um lugar seguro. O braço do Pai, o colo do Pai é um lugar tranquilo. Não sei qual a experiência de cada um de vocês com seus pais, o pai e com a mãe, né? Cada um de nós tem uma experiência totalmente diferente. Mas lá de casa, eu e minha irmã, não vou dizer qual delas, senão vocês vão saber, mas uma irmã minha, sabe? E se alguém perguntar, eu estou olhando para ela. Nós temos muitas dificuldades de começar a nossa vida escolar, porque a gente chorava na escola, muito. Eu e ela chorava só. Pequenininho, alguém ia deixar a gente na escola lá, os nossos irmãos estudavam em séries mais na frente, e a gente chorava. E chorava lembrando de casa, dos pais, né? Lembrava não querendo ficar só na escola. O distanciamento do colo do pai, o distanciamento dos braços do pai, o distanciamento da presença do pai gera inseguranças na criança. Aí isso passa de geração em geração, né? Com o André foi do mesmo jeito. Primeiro dia de aula, cheguei por lá, na escolinha, e André falou: deixa lá, né, filho? E a gente escutava o show de André, que a gente não tinha carro naquela época, então deixava ele na escola e saía na calçada para pegar o ônibus na outra rua. E quase até a esquina a gente escutava os gritos de André chorando na escola: eu quero ir embora, eu quero ir embora. Depois de fato, hoje nem chora mais. Mas por que isso? Por que a cama do pai e da mãe é o lugar melhor do mundo para a criança? Há exceções, né? Alguém aqui pode não gostar e vai encontrar razão. Mas conceitualmente e no geral mesmo, na prática mesmo, no geral, a proximidade com o pai gera segurança, gera tranquilidade, gera paz. Então, o que o texto está dizendo, Jesus está dizendo, é exatamente isso. Ó. Fiquem tranquilos. O que comer e o que vestir é meu pai que está garantindo. Ele é o meu pai e pai de vocês. Então, por que estão dando ansiosos por isso? Fiquem tranquilos. Vou dar só um exemplo. Ele cuida do meu pai, cuida dos passarinhos tudinho. E os passarinhos nem plantam, nem armazenam comida. Fica voando, vai estar cá e comendo. E nessa época foi escrito também que não tinha toda essa agressão ao meio ambiente, esse desmatamento, os passarinhos viviam no Manaus, né? O outro exemplo é: meu pai também cuida dos lírios. E olha como que bonito é o lírio. Nem Salomão, com aquele monte de dinheiro que ele tinha, trilhões de alfaiates, não conseguia se vestir como um lírio desse. Então, deixe de ser bobos, pai de ansiedade. Meu pai cuida de vocês. É o que Jesus está dizendo em outras palavras. Bem, então vamos lá. O Espírito Santo nos revela sobre a paternidade de Deus. Amém? Amém. Precisamos entender essas coisas. Precisamos entender que a família hoje passa por uma crise muito grande. E aqui eu falo agora para os homens, que
quer sejam solteiros, homens, me escutem. Não deixe que o diabo estrague ainda mais essa figura paterna. Você foi levantado por Deus para ser para a sua casa e para o mundo um exemplo e modelo de alguém que ama, de alguém que serve, de alguém que protege, de alguém que cuida. Hoje, o que Satanás tem feito no meio da sociedade é descaracterizar essa figura paterna, é descaracterizar a autoridade do pai, é descaracterizar o amor do pai pelos filhos, é causar intriga, separação de pais e filhos, é criar um abismo entre as gerações, principalmente através da tecnologia. Então parece que hoje filhos vivem num mundo diferente dos seus pais, com linguagem absolutamente própria, com um entendimento totalmente diferente, e a figura paterna vai se deteriorando. Então, homens, cuidem para que a figura paterna seja preservada. Cuidem para que esse testemunho de um pai seja preservado na sua vida, na sua casa. Você que é casado, busque de Deus restauração desse testemunho. Você que é solteiro, se prepare para ser um pai. Amém? Vocês não imaginam que desgraça é um filho ou uma filha ser abusado por um pai. Porque de onde deveria emanar toda a tranquilidade, toda a confiança, toda a proteção e todo o amor, aquela pessoa se tornou algoz, o inimigo, o destruidor na vida do seu filho e da sua filha. E se por acaso você está me ouvindo aqui, foi abusado por seu pai, ou foi abusado por sua mãe, saiba que o Espírito Santo de Deus quer restaurar a sua vida, quer restaurar as suas emoções, a memória das suas emoções. Você nunca vai esquecer o que aconteceu, mas Deus é capaz de te curar de tal forma que você perdoe plenamente seu pai e sua mãe, ou quem quer que seja. Por isso nós temos dificuldade de orar assim, Pai, porque há interferências nesse conceito, há intromissões nesse conceito de paternidade, e o Espírito Santo quer limpar esse conceito para mostrar que o nosso Pai Celeste é perfeito e que nos ama. Amém? Primeira característica então de um pai. Vamos analisar as características de Deus. Hoje o Samuel falou muitas características de Deus, mas não vamos analisar Deus por Deus mesmo, vamos analisar a paternidade de Deus. Que característica nós vemos em Deus Pai? Primeira característica, Mateus capítulo 6, verso 14, ele é um pai que perdoa. Essa é a primeira característica. Mateus capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Vosso Pai Celeste vos perdoará. Primeira característica do teu Pai Celeste é que Ele te perdoa. Queridos, nós como pais, tem tantos pais aqui, né? Às vezes quando nosso filho erra, a gente tem uma atitude totalmente diferente de Deus. A gente quer se afastar do filho, porque a gente sente de raiva dele. Quantas vezes a gente grita assim, menino, sai daqui que a minha paciência acabou, desapareça. Ou então pega o menino e congela ele no castigo no canto da parede, e você vai mudar a sua vida, e aquele menino fica entregue ao seu próprio ódio, no seu coração em raiva, e um monte de coisa na cabeça dele, planejando a próxima traquinagem de tanta raiva que ele está de você. Como erramos como pais, mas nosso Pai Celeste não faz assim. Sabe o que é que Deus faz quando você erra, quando eu erro? Ele se aproxima da gente. Nosso Pai Celeste, quando nos vê errando, dá um passo em nossa direção. Ao invés de ele se afastar, ele pensa assim, agora é que meu filho está precisando de mim, então eu vou para perto dele. É um pai perdoador. Amém? O teu pai é um pai perdoador. Vocês lembram da história do filho pródigo? Aquele pai tinha ou não tinha motivos suficientes
para dar uma surra naquele menino? Ou para nem recebê-lo? Ou para mandar fechar a porteira daquela fazenda e dizer: aquele filho bastardo não quero mais aqui, porque ele desejou a minha morte, ele me desonrou, ele levou o que é meu e gastou com a sua vida devassa. Mas qual foi a atitude daquele pai? Ah, como ele agiu diferente. Ele agiu sim, como o nosso Pai Celeste. Ele olhou para aquele filho pródigo com um olhar de perdão. Amém? Esse é o olhar de Deus hoje aqui, para mim e para você. Um olhar de perdoador. Amém? Vamos à próxima característica. Deus, nosso Pai, fala com seus filhos. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Por favor, irmão, repita. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Nosso Deus é um Deus que revela. Samuel falou isso aqui. Uma característica de Deus é um Deus que se revela. Nosso Pai quer se revelar a cada um de nós. Nosso Pai quer compartilhar conosco os segredos do seu coração. Só que tem um detalhe: Ele só compartilha com quem é pequenino. Ele não compartilha os seus segredos com quem é sabido demais, com quem já está com o pescoço endurecido, com quem já está saindo o pelo da cara. O nosso coração deve ser como de um pequenino, como de uma criança. Então eu imagino que um pai pega o seu filho e vai levar para um aniversário de um amiguinho. E no caminho para aquele aniversário, quer seja de carro ou de ônibus, o pai vai ali instruindo: meu filho, olha, você vai para o aniversário. Na hora que você está liberado os docinhos, não sai correndo feito esfomeado. Olha, com um de cada vez, não bota 2 brigadeiros na boca. Olha, cuidado de não correr para não bater na cabeça do outro menino que vem de lá. Olha, não quero nada na casa de fulano. Se tiver vontade de ir no banheiro, chame a mãe de ciclano e peça para ir no banheiro. A gente não faz assim com nossos filhos, quando é pequenininho, dá um monte de instrução para eles como se comportar em determinado local. Às vezes a gente não se faz de pequenino para com Deus. Aí Deus manda uma doença, Deus manda uma necessidade, para a gente se sentir pequenino, para a gente se fazer pequenino. Mas sabe, Deus não quer ver você sofrendo, não. Deus só quer que você se mostre pequenino a Ele. Como você não se mostrou voluntariamente, Ele cria uma situação para você se mostrar pequenino para Ele. Mas Ele só quer conversar com você. Ele só quer poder botar você no colo dele e tratar você como criança. Ele só quer pegar você e jogar para cima e brincar, jogar para cima. Porque Deus quer relacionar com seus filhos. E Ele não relaciona com quem sabe o que fazer. Porque quem sabe o que fazer já é dono de si mesmo, já é dono da sua vontade. Ele gosta de relacionar com quem é criança, com quem é pequenino, com quem se faz assim com Ele. Então Deus quer falar. Gente, é uma tragédia para a família um pai que não fala. Existem pais mudos que não sabem conversar com seus filhos. No mês de agosto, eu e André fizemos um combinado de uma vez no mês a gente sai só nós dois, sem Ana e sem Ana Luísa, no programa de pai e filho. No primeiro programa nós fomos comer uma comida japonesa e foi bom, conversamos, dialogamos sobre eles, sobre mim, conversamos sobre outras pessoas, um bate-papo gostoso, uma comida gostosa, um ambiente bom. Foi dela. Pensa aí, negócio bom, companhia agradabilíssima. Ele é uma companhia muito agradável a mim. E depois fomos para casa, curtimos a noite, foi legal. A segunda saída, pessoal, como não tem tanto dinheiro, a nossa saída vai ser na praia. Vamos para a casa de Gonzaga, que a gente fez de acordo? Foi em setembro. Fomos lá para a casa de Gonzaga, que foi a nossa saída. Minha e André, não tinha que dar a nossa saída, né? Gastando. E agora em outubro já vai uma semana, eu fico pensando, cara, o que eu vou fazer com o André agora em novembro? O que eu vou fazer agora em novembro? Foi em setembro, outubro, novembro. Mês que vem, o que eu vou fazer? Tal. Porque
Porque assim, eu fico com expectativa desse tempo com ele. Eu gosto de sair com ele. Eu gosto de ouvir as conversas dele. Eu gosto de ver que aquele menininho com o dedão assim, quem viu a foto, sabe? Hoje é um homem que tem opinião própria, que tem um discernimento de determinada situação, que tem sentimentos, que tem vontade. Como um pai fica orgulhoso de ver o filho crescendo? Não é verdade, irmãos? Tomando decisões, né? Indo para casa, subindo sua própria casa. Isso é bom para o pai ver isso. Filho virando um homem. Então eu fico na expectativa da nossa saída. Eu não sei se ele tem essa expectativa, mas eu tenho como pai. O que dirá Deus conosco? O que dirá? O que Deus quer conversar com você? O que dirá? O que Deus quer compartilhar? Deus está esperando essa data da gente sair só com Ele. Mas às vezes a gente não tem agenda para Ele. A gente tem uma dependência tão grande uns dos outros que a gente não tem tempo. Deus, vamos sair. Não dá não, Deus. Agora eu tenho que encontrar com o Valdinho, tenho que conversar com o Cicinho, eu tenho que resolver um negócio com o Dário. E Deus fica. Mas Deus quer falar conosco, amém? Porque Deus é um Deus que fala. Um pai que quer comunicar com seus filhos. Um pai que quer se envolver com a vida dos seus filhos. Deus quer se envolver com sua vida. Deus quer saber quais são os seus dilemas. Nosso pai quer se envolver nos seus problemas. Terceira característica de Deus Pai. Atos 1, 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém. Nosso Pai é um Pai que sempre restaura, mas Ele escolhe tempo e época. Se nós parássemos aqui essa palavra e começássemos a chamar aqui, Francinal, vem contar aqui que Deus fez na tua vida, vocês iam ver uma restauração fantástica. A gente chamasse aqui, Nida, vem aqui contar o que Deus fez na tua vida, vocês iam ver uma restauração fantástica. Chamasse aqui Marcos César, Marcos, vem cá contar a tua história. Restauração fantástica. E eu sei que assim é na vida de cada um de vocês. Deus restaura todas as coisas. Agora, Deus não restaura as coisas no meu tempo e no seu tempo. Deus restaura todas as coisas no tempo dele, na época dele, porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes seu filho vai lá, presta exame para entrar na faculdade e não passa, é reprovado. Nunca o pai deveria, um pai discípulo, nunca deveria reclamar porque seu filho reprovou no Enem. Nunca deveria reclamar, porque Deus sabe tempo e época. Talvez fosse um desastre para seu filho entrar na universidade naquele ano. Às vezes o teu filho faz um concurso e por uma vaga não entra no concurso. Mas Deus sabia que se ele entrasse naquele concurso, talvez até de Deus ele esquecesse. Nosso Pai sabe tempos e épocas. Nosso Pai sabe o momento certo para restaurar. Nosso Pai sabe o tempo certo para encher o nosso coração e alargar nosso coração para perdoar, para restaurar. Ele é um Pai que restaura. Amém? Amém. Nosso Deus é um Pai que restaura todas as coisas. Talvez no seu coração você chegou aqui até dizendo: não tem jeito comigo, isso é grave demais, não tem como resolver isso, está complicado, enroscou, deu área, o nó está cego, não tem quem tire esse nó. Saiba de uma coisa: nosso Pai Celeste restaura todas as coisas no seu tempo, na sua época. Amém? Amém. O povo de Israel não desanimou, pelo menos Moisés não desanimou diante daquilo que Deus queria fazer com o seu povo no Egito. Veio a primeira praga, o faraó, negativo. Veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta. Só na 10ª,
foi que Deus permitiu que o povo de Israel saísse do Egito. Porque nosso Deus restaura todas as coisas, mas no seu tempo e na sua época. Amém? Eu creio que para muitos de nós, o tempo de restauração de Deus é hoje. Eu creio que para alguns de nós aqui, o tempo de restauração começa hoje. Amém? Vamos abrir nosso coração para nosso Pai Celeste fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Mais uma característica: o nosso Deus é um Deus misericordioso. 2 Coríntios 1:3. Só um minuto. Ninguém mais procurando na Bíblia, estou muito cansado já, né? Na primeira pregação dessa hora, as coisas faziam. Agora o silêncio absoluto. Ninguém tem mais nem força de procurar o versículo, né? Aqui é muito rápido demais. Vamos procurar o versículo, vamos ler aí que vai divertindo. Isso, pode ler aí. Calma aí, meus irmãos. Ninguém sabe o versículo mais, né? 2 Coríntios 1:3. Caça aí na Bíblia. Lê aí, para acordar. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Jesus é bom. Misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? Quem pode sugerir um conceito para essa palavra misericórdia? Ter dó. Ter dó. E compaixão. Compaixão. E o que é compaixão? Hã? Misericórdia. O que é misericórdia e compaixão? Compaixão. Oi? Não entendi. Não dá o castigo que você merece. Isso é compaixão. É misericórdia. Vamos lá. O que mais sai por aí? Misericórdia. Compaixão. Miséria. Coração. Se colocar no lugar do outro. Hã? Ter piedade. Sai mais? Tudo está apontando para o mesmo lugar certinho aí, tá? Compaixão e misericórdia é algo que tem aqui no teu coração em relação à situação da outra pessoa. Provavelmente a situação daquela outra pessoa é uma situação terrível. Misericórdia sugere até uma situação de miséria. Compaixão, coração, um coração que consegue sentir a miséria da outra pessoa e se envolver com a outra pessoa. Então, se colocar no lugar, tá dentro disso, né? Ter pena, ter dó, tá dentro disso. Lembra da parábola do samaritano? Quem passou primeiro e viu o cara no chão espancado? Foi o pastor, né? Passou, viu o cara no chão, mas ele lembrou: tem reunião hoje e eu não posso chegar atrasado. Então esse camarada se vira aí que eu vou cumprir minha obrigação. Eu sou pastor. Foi embora. Esse não teve misericórdia. Depois quem passou? O cantor, né? O que toca violão. O levita. Ele disse: só que o pastor já passou na frente e não parou para não chegar atrasado. Eu vou parar aqui. Né? Chegar atrasado leva uma orelhuda. E não cuidou daquele camarada. Quem foi o terceiro? O samaritano. Quem era o samaritano assim, nesse contexto? Pastor. Convidado. Contato. Passou o contato. Gostei. Passou o contato. Quando o contato olhou para o camarada e pensou na reunião, o pastor cantou, ele teve misericórdia e compaixão. Se eu não posso ir adiante sem socorrer esse rapaz. E foi lá, limpou as feridas, passou remédio, botou o cara ali, ou nas costas ou em cima do seu jumento, ou do seu cavalo, levou a uma hospedaria, instalou o cara lá, pagou a dentro da conta e disse para o cara da hospedaria: olha, eu vou embora, eu volto depois.
Se para a conta passar aí, na volta, eu completo. Misericórdia é isso. Compaixão é isso. É olhar para a situação do outro. Gente, nosso Pai é assim. Deus não é aquele que tem necessidade de ser adorado e fica no céu sentado, com a barrigona assim feita minha, querendo o louvor e a adoração dos seus súditos. Não é essa a imagem do nosso Pai. O nosso Pai, que está nos céus, santificado seja o seu nome, Ele é aquele que olha para nós e diz: meus filhos, eu preciso ajudá-los. Eu os amo tanto que eu preciso ajudá-los. É tão difícil para eles estar nessa terra. Aí olha para Jesus e diz assim: não é, meu filho? Aí Jesus diz: com certeza lá é difícil demais, eu passei por lá. Se a gente precisa ajudar eles, Jesus, vamos ajudar nossos filhos, vamos ajudar nossos filhos, teus irmãos, vamos ajudar. Aí grita lá no céu: Espírito, meu Espírito, se derrame aí em Filadélfia sobre esse povo, eles precisam de você. E aí o Espírito Santo se derrama sobre a gente. Esse é nosso Pai, amém? É nosso Pai querido. Um Pai que tem misericórdia dos seus filhos. Eu tenho orado diariamente, todos os dias tenho feito essa oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não tem me tratado conforme os meus pecados. Porque se o Senhor me tratasse conforme os meus pecados, já tinha acabado. O Senhor tem me tratado conforme as tuas misericórdias, conforme o teu amor. Eu me sinto cuidado pelo meu Pai celeste assim. Ele olhando para mim pelo óculos da misericórdia, pelo óculos da compaixão, pelo óculos do amor. E Ele pede a cada um de nós que aceitemos esse olhar dele para a gente. Porque às vezes a tua justiça própria é tão grande, você é tão certinho e se acha tão certinho que sequer você quer dar espaço ao Espírito Santo para que Deus olhe para você e revele a você isso. Que você quer consertar a sua vida e quer andar na linha, e Deus está dizendo para você: você é atrapalhado, mas eu amo você mesmo assim, e eu vou cuidar de você mesmo assim. Esse é o olhar de Deus para a gente, amém? Amém. Nosso Pai querido, que perdoa, que fala conosco, que restaura todas as coisas, que é misericordioso. E aí vem a bomba, quinto ponto: um Pai que nos dá o seu Espírito. João, agora eu quero ver as folhinhas. João 14, 16 e 17. Espero ver a folhinha, mano. João 14, 16 e 17. Agora sim. Agora todo mundo acordou. Vamos lá. João 14, 16 e 17. Pode ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Queridos, entendamos o seguinte: Jesus, antes de morrer, prometeu que a seus discípulos, depois que ele morresse, ressuscitasse e subisse aos céus. Prometeu o quê? Quando ele prometeu o Consolador, o que foi que ele disse aos discípulos? Disse assim: não vos deixarei o que é órfão. E Jesus cumpriu a sua promessa. Foi exaltado. Depois, dias depois, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Ele mandou o Espírito Santo. A palavra bíblica no grego para o Espírito Santo é paráclito. Nome engraçado, né? Paráclito.
Convocado é o que significa parado. O Espírito Santo foi convocado pelo Pai para estar conosco. Mas significa mais: alguém colocado ao lado. Gente, os nossos maiores medos, eles estão relacionados com a solidão. Existem outros medos que não sejam de solidão, certo? Mas geralmente os nossos medos estão relacionados à solidão. Quer ver? Medo do escuro. Por que você tem medo do escuro? Porque você se sente só. Você pode estar aqui com todo mundo aqui, ó. Apagou tudo, ficou tudo preto. Só tem você, sua consciência. Pensando, sua vista não enxerga mais ninguém. E você tem aquele medo. Porque você está só. Medo do escuro. O cara está só. Geralmente, quando nós estamos sozinhos, os nossos medos fazem assim, ó. Você vai fazer uma viagem, agora Samuel mesmo vai fazer uma viagem nos Estados Unidos, né? Como Samuel geralmente pega muito sotaque para as cidades onde ele vai, ele foi para Porto Alegre, chegou falando aqui, bate, né? Quando ele vai para o interior de São Paulo, portão. Então eu quero ver o sotaque que ele vai ver lá nos Estados Unidos, vai ser engraçado. Aquela bobona falando sotaque americano, né? Aqueles lábios. Bem, o fato é que se ele fosse viajar acompanhado, ele até se articulou para levar os 5 com ele. Você viaja de um jeito. Tem alguém ali do teu lado. É alguém que você dizer pelo menos que está suando, está com as pernas tremendo. Mas você se vê no aeroporto de Miami, com 60 portões de embarque, sem falar uma palavra em inglês. Aquele fala ninguém entende. Cara, não tem como o medo fazer assim. O medo de tudo, do desconhecido, do avião, da língua, do país. Porque os nossos medos, eles se evidenciam na solidão. Sabendo disso, o nosso Pai providenciou o Espírito Santo para cumprir a promessa de Jesus, quando diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje aqui, seus medos podem acabar à medida que você entender que o teu Pai mandou o Espírito Santo para morar dentro de você, para você não passar um minuto de solidão. Não tenha medo da velhice, nunca você vai estar só. Não tenha medo do abandono, nunca você será abandonado pelo Espírito Santo. Não tenha medo da solidão. Sempre você vai ter Deus dentro de você através do Espírito Santo, porque o Pai providenciou companhia para você. Amém? Próximo ponto. Nós temos um Pai trabalhador. João 5,17. Folhinhas, vamos lá? Quer ouvir os barulhos das folhinhas? João 5,17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Isaías 64, 4 também vai falar sobre que o nosso pai trabalha. Tem até um canto que fala isso, né? Um Deus que trabalha para aqueles que... Uma música em inglês. É isso aí. Mas eu tenho que saber de música. Não é música não. Vamos lá, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade Aí essa música não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí.
Você espera do seu pai? Você espera em Deus? Seu coração está ancorado nos braços do seu pai? Sabe o que ele está trabalhando com você dia e noite sem parar? Olha, e Deus é assim, Ele move céus e terras para trabalhar em nosso favor. Ele usa os anjos para vir ser dispenseiro de bênçãos. Dizia Ivan Baker, ainda em vida, que Deus, nosso Pai, para santificar a sua igreja, ou seja, a cada um de nós, Ele usava até o diabo para santificar a igreja. Então, nosso Pai Celeste está disposto a usar todos os recursos do universo a seu favor. Amém? Quantos de vocês tiveram a figura de um pai aqui na terra trabalhador? Eu tive a figura de um pai trabalhador. O trabalho, eu tenho apenas poucos anos, sou tão velho, cabelo branco assim, mas eu sou jovem. Então, da época que eu peguei, que eu lembro do meu pai, ele trabalhava no seu trabalho secular alguns dias do mês, não era todo dia que ele trabalhava, ele era vendedor e viajava para a Bahia para vender calçado lá na Bahia, mais precisamente em Jequié, perto lá de Miguel Ramon, nas proximidades, é longe, né? Longe, porque a Bahia é grande demais. Mas trabalhava em Jequié e Vitória da Conquista. E ele ia lá, fazia uma viagem de 5, 6 dias, voltava e o resto do mês ele acompanhava a profissão de calçados lá em Campina Grande. Mas todos os dias meu pai trabalhava. Quando ele não estava envolvido no seu trabalho secular, ele pegava uma enxada, ia para o quintal da nossa casa, que a gente tinha um sítio, e plantava macaxeira, cuidava da varanda, da bananeira. Todos os dias trabalhava a manhã inteira. Acordava cedo, aquele sol até meio-dia, 11h, meio-dia, subia. Em casa a gente tem que tirar as botas dele, ele usava umas botas seteleras assim, e ele não queria de jeito nenhum tirar as botas, ele botava o pé assim, ó, mandava a gente puxar, aí força para puxar aquela bota. Um chulé podre, mas ele gostava tanto de puxar a bota dele, era tão. Eu sempre tive esse sonho de ele puxar os calçados, eu não tocava o negócio que eu tocava, não. Um dia eu fui mandar essa cartinha, essa pai. Meu filho, é assim mesmo. E a gente puxava aquela bota dele, tirava a meia, estava lá, dava a sandália no pé dele, aí ele levantava, ia tomar uma pingazinha na mercearia, que ele adorava uma branquinha, e depois almoçava e ia dormir no seu sono sagrado à tarde. Que ninguém podia fazer barulho, porque não podia acordar pelo barulho de criança, né? As confusões davam nessa hora aí. Mas assim, a figura do meu pai de um pai trabalhador, de um pai que com o suor do seu rosto sustentava a casa. Então, para mim é muito fácil entender um Deus que trabalha a meu favor, porque meu pai sempre foi um homem trabalhador e sempre supriu a nossa casa. Então eu tenho essa facilidade. Alguns aqui não têm. Alguns aqui até pelo pai foi abandonado. E o recado que o Espírito Santo quer dizer para você é assim: nosso Pai Celeste não é como seu pai. Ele nunca te abandonou. E Ele não deixou de trabalhar por você um dia sequer. Desde a eternidade passada, Ele trabalha por você. E continuará trabalhando toda a eternidade futura. Amém? Um Deus, um pai que trabalha. 7. Um pai que alimenta seus filhos natural e espiritualmente. João 6,32. Cadê as folhinhas? João 6,32. Vamos lá, procurando. Isso. Tem gente que está só amassando a folha para ver barulho. Eu sou esperto, não estou vendo essa sensação final. Vamos lá. João 6,32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem nos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Olha aí. Vocês estão pensando que foi Moisés que providenciava aquele pão? Ia na padaria celestial e comprava 200 toneladas de maná? Não. Quem deu maná a vocês não foi Moisés. Quem deu maná a vocês foi meu Pai Celeste.
nosso Pai nos alimenta. Por isso que entender a paternidade de Deus nos livra da ansiedade. Por que você acha que Deus vai falhar se Ele é o responsável por providenciar seu pão espiritual e material? Você acha que Deus vai falhar algum dia? Vai esquecer? Quem acha aqui que Deus vai esquecer um dia de te alimentar? Quem acha? Levanta a mão. Então, se por acaso um dia faltar na tua mesa, é porque o teu Pai Celeste sabe que você precisava passar por essa situação de falta na tua mesa, e que essa situação ia levar você mais para perto dele. Amém? Porque o pai que só diz sim para os seus filhos é um louco. Um pai tem que dizer sim, e um pai tem que dizer não. Se a nossa confiança está no nosso Pai, a ansiedade vai embora, porque eu confio que Ele vai me alimentar espiritualmente e materialmente. Vou contar um exemplo para vocês, para acordar um pouquinho. Tem um irmão aqui, Francisco, eu chamar ele mais um momento, vou contar para Francisco. Sai um pouquinho, é tu mesmo, irmão. Se sai diferente, depois tu me corrige. Porque quando eu Samuel conta as histórias, a gente é um pouquinho diferente. Mas, Lourinho é o seguinte: Lourinho trabalhava de segunda a sexta, ganhava o seu salário normal. No sábado, o patrão dele pagava ele R$50 pelo sábado, amanhã do sábado, para ele trabalhar. E faz muito tempo isso, muitos anos. E ele precisava participar do retiro de novos. O retiro começa aqui. E se ele fosse para o retiro de novos, ele tem que faltar ao trabalho. Então ele ia ter R$50 a menos no seu orçamento semanal. Esses R$50 serviria para tantas coisas boas. Por exemplo, na época eu comprava 2 litros de gás, né? Fazia a feira, quase a feira, boa parte da feira semanal dele. Então perder esses 50 representaria muito para o orçamento dele. E ele ficou ali: e agora o que é que eu faço? Vou para o retiro, vou trabalhar para o retiro. Bem, tomou a decisão de ir para o retiro. E foi para o retiro. Passou o retiro no sábado, o retiro ia até 5 horas da tarde. E na volta para casa, lá vai ele na sua motoca. Quando ele chega perto de um girador que tem perto da casa dele, é rótulo, não sei como é que você chama na Bahia. Como é que chama aquele negócio que fala rótulo, né? Aqui é contorno, né? Contorno, né? Coisa feia. É melhor rotatório. Girador, contorno, não é feio. Não bonito é rótulo. Rotatória. Chegou na rotatória. E aí, daqui a pouco dá aquele ventinho. Quando ele olha para o chão, o que é que faz assim? Uma nota de R$50. Aí ele olha para a nota e ele não acredita. Um muito honesto, né? Porque se fosse o rabinho, jogar em cima da nota, né? Mas um homem desse ficou o quê? Procurando quem era o dono da nota. Olhando para ver se vê alguém. Eu acho que nessa hora vocês: ei, rapaz, deixa de ser otário, rapaz. Eu estou tentando essa nota, pega essa nota. E ele olhando para a nota e ficou na dúvida se pegava uma nota. Aí ele ainda saiu da moto, foi, mãe? E ficou olhando pelo retrovisor para ver se o dono pegava a nota. Homem difícil, não é trabalhar não. Crê. Até que ele entendeu que era o pai dele que estava sustentando ele. Imediatamente ele parou a moto. Aí sim, aí ele saiu. Viesse um ônibus, ele passava tudo no ônibus. O ônibus passava tudo nele. Olha, você era notinha, meu amigo. Foi para casa feliz da vida e no outro dia testemunhou o zelo e amor do seu pai, pelo seu filho. Amém? Amém. Quantas histórias dessas nós temos para contar aqui? Não há uma história que a gente levanta aqui que Deus foi fiel conosco. Todas as histórias apontam para o amor e para a fidelidade de Deus, para o cuidado de Deus com as nossas vidas. Quem pode dizer amém com essa minha afirmação? Amém. Aleluia. Vem a bomba. Eita, meu tempo está acabando. Falta pouco. Vem a bomba. Nosso Pai é o Pai protetor. João 10, de 25 a 30. João 10, 25 a 30. João, capítulo 10, 25 a 30. Pode ler. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não me credes.
porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Olha o que o Pai está dizendo para você através do Espírito Santo. Você está na minha mão. Ninguém pode arrebatar você da minha mão. Nosso Deus é um Deus protetor. Aí você diz, mas velhinha, se nosso Deus, nosso Pai é protetor, por que acontece coisa ruim comigo? Por que semana passada, cadê Edson? Está aqui? Não. Entrou um assaltante lá no trabalho de Edson, botou o revólver dele, roubou o relógio dele, o celular dele, documento, tudo. Mas se nosso Deus protege, por que acontece coisa ruim comigo? Vou contar uma história para vocês. A primeira viagem que Sérgio fez a Miguel Palmão com um carro zero, lembra da história, Lucas? Ele comprou um carro zero, né? E foi inaugurar um carro zero, viagem. Foi lá para Miguel Palmão. E lá vai Sérgio com a sua família para Miguel Palmão, já próximo, não sei com que estrada foi, eu conheço tudo do Rafa. Foi para a estrada do Feijão ou foi para. Eu conheço a região agora. E ele estava já próximo a Miguel Palmão, ele conta essa história. E tá aí, daqui a pouco o pneu do carro baixou. Cara, um carro novo, velho. O cara logo o pneu baixar, né? Aí, geralmente, o homem que gosta de carro, que compra um carro zero, fica naquela de não usar o pneu de suporte. Para na hora de vender dizer, nunca foi ao chão. Não tem essa besteira, né? Quem é homem aqui, possui carro, sabe disso. E Sérgio baixou o pneu do carro dele e já estava escuro. E ele desceu com a família, aquele transtorno, porque para tirar o pneu tem que tirar a bagagem, vai. Cara, de repente passou do carro, na velocidade normal, né, por eles, e daqui a pouco eles escutam um barulho, um freio, e pá! O que é que aconteceu? Mas na frente tinha animais na pista. E o pneu do Sérgio furou antes dos animais. Se o anjo não dando o dedo naquele pneu para furar o pneu, Sérgio ia acabar o carrinho dele e a família dele naqueles animais. Então, até o mal que Deus permite na sua vida é para o seu bem. Amém? Amém, irmãos? Amém. Até uma tragédia na sua vida, Deus permite para o seu bem. Todas as coisas cooperam. Exatamente, irmão. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, ao Pai. Confie no seu Pai. Não tenha medo. Não tenha medo do que pode acontecer. Não se impressione com as notícias sobre a violência no jornal. Há irmãos entre nós que estão em pavor por causa da violência. Gente, isso vai piorar. Mas nós temos um Pai que cuida de nós. E se alguma coisa nos acontecer, não é porque nosso Pai cochilou. Porque Ele diz em Salmos que nosso Deus não dorme, não cochila o nosso Deus. Não dormitará o guarda de Israel. O Senhor que nos protege. Amém? Amém. Se algo de mal nos acontecer, ainda assim será um bem, porque nosso Pai está ali presente, acompanhando aquele mal que nos ocorreu. E Ele vai nos dar graça para sairmos daquela tragédia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo, mais cheios de fé, mais cheios de alegria. Amém? Amém. Nosso Pai protetor, nosso Pai que nos garante a proteção, o cuidado dele. O Espírito Santo quer nos revelar desse Pai. O Espírito Santo quer nos encher dessa verdade e quer nos fazer criar, ampliar, aumentar, não sei qual é o seu caso, esse relacionamento com o seu Pai Celeste. E você curtir esse relacionamento com o seu Pai Celeste. E você desfrutar de tudo que seu Pai tem para lhe dar: perdão, diálogo, comunhão, restauração, misericórdia, o seu espírito, o exemplo de um pai trabalhador que trabalha a seu favor, alimentação espiritual e material, vestimenta, proteção, e poderíamos ir adiante com mais pontos, como moradia. O nosso Pai está preparando nossa moradia, já nos deu uma moradia aqui. Nós não temos entre nós ninguém que esteja debaixo de uma ponte. Ou você está numa casa própria, ou você está numa casa financiada, ou
usar o relento, porque é seu Pai que providencia esse canto para você morar. E Ele mesmo, junto com Jesus, está preparando a nossa morada eterna. Amém? Podemos dizer que nosso Pai jamais nos abandona. Esse é bom que a gente lê o texto. Ele nunca vai deixar você. João 16, 32. Leia aí, irmão. João 16, 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus foi abandonado pelos 12, mas ele tinha essa convicção: vocês vão correr para um lado para o outro com medo, vão me deixar, mas meu Pai não vai me abandonar. Jesus só foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados, mas era Deus, Jesus lá na cruz, e o Pai chorando. O Pai não queria abandonar o seu filho, abandonou por amor a nós e para nunca nos abandonar. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que não faz acepção de pessoas. O Pai da glória e o Pai das luzes é o teu Pai. E Jesus assim, que Ele repartiu conosco o seu Deus, e que Ele repartiu conosco o seu Pai. Você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus Altíssimo. Amém? Que o Espírito Santo nos revele essa verdade. Nós queremos gastar um tempo aqui agora. Se eu vou até tirar essa mesa aqui. Eu não sei onde foi que o Espírito Santo tocou teu coração em relação a essa palavra. Mas pode haver muitos casos aqui. Pode haver casos de pessoas que têm uma imagem tão ruim do seu pai terreno. Talvez seu pai até já tenha morrido, hoje esteja vivo, e você foi abandonado pelo seu pai, e você nunca processou isso bem no seu coração. Você tem uma lacuna aqui dentro do seu coração, e essa lacuna foi esse abandono que você sofreu. Talvez alguém tenha sido molestado pelo seu pai, talvez alguém aqui sequer conheça o seu pai, talvez saiba o nome, mas nunca conviveu, e isso atrapalha o seu entendimento da paternidade de Deus. Esses eu vou convidar para vir aqui à frente para a gente orar. Esse eu vou chamar aqui. Você já está convidado. Mas talvez o seu caso seja outro. Eu vou logo dizer todos, né? Mas depois você não ficar dizendo como discussão, não vai chamando para encher. Eu vou chamar logo aqui todo mundo. Então você pode ter uma dificuldade com o seu pai terreno. E Deus quer te ajudar a resolver essa dificuldade. Você vai vir aqui à frente, vai orar. E Deus vai curar você. Deus vai encher seu coração de alegria. Deus vai se mostrar a você um pai verdadeiro, um pai perfeito. Nunca mais esse abandono que teu pai proporcionou a você, ou essa agressão que teu pai proporcionou a você, nunca mais isso vai te atrapalhar no teu relacionamento com Deus, porque o Senhor vai restaurar o seu coração. Você vai sair daqui para, se tiver a oportunidade do dia, restaurar o seu pai, abraçar, servir. Se não, você estará amplamente resolvido, satisfeito, feliz, porque o Espírito Santo vai tocar seu coração e te curar. Mas você pode ser a segunda situação, que você não tem nada para o seu pai da terra. Você só nunca enxergou Deus como seu pai. Você nunca olhou para Deus com esse olhar de pai, de paternidade. E Deus quer limpar teus olhos espirituais. Deus quer fazer, através do Espírito Santo, você enxergar Ele como seu pai. E você passar a orar assim: meu pai que está nos céus, estou precisando, meu pai. E eu estou te pedindo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Deus quer definir no seu coração essa relação paterna. Também eu quero chamar você aqui à frente. Nós vamos orar por você, vamos impor a mão sobre você. Nós vamos clamar ao nosso Pai, que Ele se derrame através do seu Espírito Santo aqui sobre nós. Então eu quero pedir a você que se levante, se você se encaixa.